Olá, eu sou Ellen Lage, assistente social. Estou conduzindo o curso de atualização profissional para assistentes sociais e concursos públicos e trago hoje aqui para vocês algumas questões importantes para a gente refletir a respeito do financiamento da área da saúde. É um tema que está realmente muito atual, muita novidade acontecendo, então a gente não tem a intenção aqui de ser conclusivo e sim apontar para algumas questões que exigem nossa reflexão. Primeiro, que a gente pensar, no financiamento da saúde, nós temos que pensar que esse modelo, brasileiro de financiamento da saúde, ele combina várias fontes de recursos. Então, tem recursos tanto recursos públicos quanto recursos privados. Normalmente, 2/3 desses recursos são de origem pública e as demais partes de recursos privados. Na Constituição de 88, ela estabelece o quê? Que o Sistema Único de Saúde, ele será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, aí que está o nó, aí que está o X da questão. Por quê? Os serviços públicos de saúde, sendo financiados com os recursos da Seguridade Social, nós sabemos que a Seguridade Social compõe um tripé. Então, é saúde, previdência e assistência. Então, são 3 políticas de base de sustentação de uma sociedade que que o recurso da saúde tem que vir dela, tem que vir dos recursos da Seguridade Social. E são políticas assim que realmente elas têm que estar muito bem estruturadas para realmente garantir a efetividade, a qualidade dos direitos dos cidadãos com base nas legislações que nós já estudamos até o momento. Mas acontece que nós sabemos que agora, recentemente, 2016, foi aprovada a emenda constitucional que define o congelamento dos gastos públicos através da PEC 55, que ela foi de 2016, onde definiu que os recursos da saúde, da Seguridade Social, serão congelados por 20 anos. Então, vocês imaginem uma política, como a saúde, a educação, saúde, previdência e assistência, que são 3 políticas de base, que sustentam a sociedade, elas estarem com seus orçamentos congelados por 20 anos. Então, isso é seríssimo, Então, o que acontece? O Sistema Único de Saúde, que foi pensado e articulado para favorecer o acesso a bens e serviços, através de uma política toda definida, estruturada, com base no território, com base na participação popular, com base na democracia, com base nos direitos, com base na horizontalidade, com base na participação popular, já disse. Então, essa política de saúde, que foi muito bem elaborada, ela agora fica amarrada porque ela tem uma emenda constitucional no pé dela que congela seus recursos por 20 anos. E esse congelamento, essa emenda constitucional, ela veio com um discurso de um equilíbrio das contas públicas. Então, nós sabemos que aqui tem um nó, tem um gargalo, porque os recursos públicos, que financiam a saúde, além da Seguridade Social, também tem outras fontes de contribuição, que é o PIS, o PASEP, tem outras fontes de contribuição. Só que uma das maiores são os recursos advindos da Seguridade Social, que foram congelados por 20 anos, tá? Então, a União, ela responde por mais ou menos 65% dos recursos públicos que são destinados à saúde.
Os municípios, eles ficam em torno de 21%, os estados com apenas 14%. Com essa questão da municipalização da saúde, a gente observa que cada vez mais o Estado está se ausentando desse investimento com recursos, deixando cada vez mais para o município. Então, a questão do município, do poder local, fortaleceu no sentido de ter o poder de gerenciar, né, e de controlar os recursos, mas ao mesmo tempo esse repasse está cada vez mais restrito, né? Principalmente agora com o congelamento dos gastos, tá? Dessa forma, a principal dificuldade que nós encontramos desde a época quando foi efetivado o Sistema Único de Saúde, né, com a Constituição de 88, com o movimento de reforma sanitária, com a Lei 8.080, que é de 1990, onde definiu o Sistema Único de Saúde. Naquela época, o nosso desafio maior já era a questão do financiamento, porque a gente ampliou o acesso sem ampliar a base de financiamento correspondente, que a base de financiamento continua a mesma naquela época. Então isso já era um desafio naquela época, da implementação do Sistema Único de Saúde. Você imagina agora o desafio que nós temos, passados aí muitos anos, e a gente hoje está com essa PEC que congela os gastos públicos em 20 anos, dentre eles o gasto da Seguridade Social, da qual a saúde, a previdência e a assistência fazem parte. Então realmente a gente está num momento desafiador com relação ao financiamento da área da saúde. Atualmente mesmo agora, em torno de 15, 20 dias, a gente ainda está com uma polêmica, principalmente aqui em Belo Horizonte, né, com relação, que tem sido discutido muito, com relação aos recursos disponibilizados para atenção básica, atenção primária. Então, se antes os recursos eles vinham através do número de pessoas daquele território, agora a proposta é que a partir de 2020 o município receba pelo número de pessoas cadastradas no Sistema Único de Saúde. Então, assim, se a gente tem essa dificuldade de implementar ações que deem acesso a muitas pessoas, devido a esse número de pessoas, e muitas delas não são cadastradas ainda, né? Mas a gente recebia o recurso porque era computado o número de pessoas daquele território. Agora não. Agora o recurso virá de acordo com o número de pessoas cadastradas no Sistema Único de Saúde. Então a gente vê que as limitações e as dificuldades estão chegando à nossa porta cada vez mais cedo e mais rápido. Então fica aí uma reflexão para a gente pensar como que essa reflexão do financiamento ela tem que estar muito vinculada à discussão anterior, dos vídeos anteriores sobre controle social e participação popular, porque para a gente efetivar os princípios, diretrizes estabelecidos na Lei 8.080, na Constituição de 88, que define o Sistema Único de Saúde como um direito do cidadão e dever do Estado, a gente tem que estar com a discussão do financiamento se apropriando muito bem da discussão do financiamento. E aonde que se discute financiamento também? Conselhos e conferências de saúde. A polêmica maior que está acontecendo hoje aqui, inclusive Belo Horizonte, Brasil, Minas Gerais, mundo, é que algumas dessas determinações recentes com relação à alteração na forma de financiamento da atenção primária, né, da atenção básica aí, ela foi definida de cima para baixo, de forma vertical, de cima para baixo. Não passou por muitos conselhos deliberativos, por muitas instâncias deliberativas, veio realmente do governo, veio de cima para baixo, e a gente, sociedade civil, nós profissionais da saúde, nós usuários, a gente vai pagar esse preço, porque realmente a partir de janeiro de 2020 vai ficar cada vez mais desafiador trabalhar e defender o Sistema Único de Saúde em função desses recursos que são cada vez menos enviados aos municípios, repassados aos municípios, e a forma também desse financiamento do Sistema Único de Saúde sendo alterada sem
o controle social e a participação popular da qual o Sistema Único de Saúde sempre defendeu, democrática e participativa. Então fica essa reflexão para nós pensarmos que realmente o financiamento da saúde, e não só da saúde, como da Seguridade Social, é um nó, né, que todos nós estamos vivenciando. Isso afeta diretamente a atuação profissional do assistente social, porque nós lidamos com recurso o tempo todo, com a execução de políticas públicas, e para nós, né, que podemos contribuir aí na elaboração então dessas políticas, nesse controle social, que nós possamos continuar fazendo parte desse movimento, da elaboração das políticas enquanto gestores ou do controle social, a partir da participação das conferências e dos conselhos de saúde, para que realmente a gente tenha um sucesso melhor com relação ao financiamento da saúde, que hoje realmente é a pedra no sapato de todos nós profissionais da área da saúde, usuários e sociedade como um todo, tá bom? Então fica essa dica da gente refletir sobre a questão do financiamento da área da saúde e vamos então ficar atentos às cenas dos próximos capítulos, porque está uma discussão muito recente na saúde e na sociedade como um todo. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.